quando ele está tão... O Willi que vai me fazer uma pergunta, eu vou responder para que todos possam ouvir. Faça a pergunta. O que o Ezequiel falou outro dia sobre que a terra era a alma gêmea de Jesus. E que Deus sempre cria dois espíritos. Dois princípios. Dois princípios, né? Então cada um evolui numa faixa. Jesus evoluiu um e a alma gêmea dele evoluiu para o outro lado. Então a terra é essa alma gêmea. Que a terra é um organismo. Sim. Então tem um espírito comandando a terra. Sim. Quando o Emmanuel falou sobre alma gêmea, todos entenderam aqui na Terra que a alma gêmea era um homem e uma mulher. Homem e mulher é uma condição temporária de que a alma necessita para evoluir. Espírito não tem sexo. O sexo é uma necessidade de manutenção da espécie e é uma necessidade fisiológica. Tá certo? Então, a alma não tem sexo. No mundo espiritual, nas dimensões próximas, se você desencarnou no corpo feminino, você se mantém ainda, perispiritualmente falando, em corpo feminino por uma necessidade de ser reconhecida em razão da involução ainda humana. Porque se você tomar uma forma diferenciada, aqueles entes queridos seus não conseguirão reencontrá-lo. Mas a identidade do espírito não está na forma de matéria, até porque o espírito está numa condição diferenciada desta matéria. Então, quando Deus cria dois princípios para a evolução, e que nós falamos de alma gêmea, um caminha para um plano e o outro caminha para o outro. Um vai chegar à condição hominal, enquanto o outro vai chegar a uma condição de planeta. São almas gêmeas. E durante todo o processo de alguns bilhões ou bilhões de anos, esses dois princípios estarão ligados. Por exemplo, quando eu digo que você foi uma célula do corpo de Jesus, e foi, eu fui, o Williker foi, todos vocês aqui foram células do corpo de Jesus. Isto há alguns bilhões de anos que se passaram. Então, formamos o corpo material. Tá certo? E a Terra, neste processo, ela ainda era uma pequena... um princípio estelar. Ainda não era uma estrela, era um princípio. E à medida em que Jesus foi evoluindo, até chegar à condição de um Cristo, ele precisava fazer com que todos nós que éramos a célula que formava o corpo fisiológico para a evolução, precisaríamos individualizarmos para também um dia chegarmos à condição de um Cristo. Todos vocês, todos nós, teremos que ser anjos um dia. Então, por que Deus cria tantas estrelas, tantos planetas? Para quê? Para embelezar os olhos? Não. Por que vocês constroem prédios? Para que você constrói prédio? Para ficar ali? Para dizer que existe um prédio? Não, para ser habitado, para ser usado. Tudo na criação tem que ter uma razão de ser. Então a alma gêmea de vocês está aí. Não é um homem, não é uma mulher. É um princípio estelar que está num processo de evolução, de crescimento também. Então, por que ainda nesta terra, nesta escola terrena, ainda tem um monte de espíritos revoltados, ignorantes? Por quê? E por que Jesus não mata esses espíritos? E eles respeita, e ele tem compaixão, ele usa de misericórdia para todos eles. Porque quando Jesus era homem, e ele cometia um monte de erros, essas células aprenderam a errar. Elas aprenderam a cometer crimes. Então, esses serão os filhos pródigos, que demorarão a retornar ao seu aprisco, mas todos vão retornar. Então, é por estas razões que, quando nós falamos, vamos nos respeitar,
Vamos exercer o amor para com nós próprios, para que as nossas células estejam puras. E ao invés de estar acumulando lixo, nós estaremos auxiliando elas a caminhar mais rápido em direção à perfeição. Pronto. Está dito. Simples. Não é? Entendi. Alguns vão ficar sem dormir aí à noite. Ficar pensando. Não é assim? O que eu estou fazendo com as minhas células? Você já parou para pensar? Que confusão! Imagina você e sua mãe discutindo, hein? As suas células discutindo com as células de sua mãe. Ai, que vontade de unir, não? Imagina quando vocês estão discutindo pontos de vista. Não é? O meu time é melhor do que o seu. E aí começam as brigas e um mata o outro, não é assim? Porque o meu time vai ter sempre que ser melhor, tem sempre que ganhar. O seu tem sempre que perder. Olha que interessante. Só mudou a forma de agir, mas os costumes continuam os mesmos do nosso passado. Como chama este lugar onde o povo joga bola aqui? Mineirão. Mineirão. Podia chamar Arenão, não? Tem Arenão também. Porque no passado eram as arenas onde os homens lutavam e se matavam. E o povo, não era isto? Então os matadores tinham eram ídolos, não? Os seus seguidores. Imagina se tivesse internet naquela época. Que maravilha! Olha, o Williker lutou lá e matou 10 homens. Que maravilha! Foto do Williker matando, todo sujo de sangue. Que maravilha, não? Por isso tem que cuidar de cachorro agora, né? Está entendendo? Isso. E aí, Marlene? Nada, Marlene. Esse é o seu poder. O poder eu não tenho, quem tem poder é Deus. Eu apenas sigo as suas determinações. Nem de Deus, de Jesus. Qual que é a determinação? Eu já te disse o que você tem que fazer. Não falei? Eu já soltei muito tempo. Tá brigando com as células dela. É isso, eu nem ia subir aqui. O Willi que me pediu para falar um pouquinho, né? Mas o fato de eu não subir não quer dizer que os outros trabalhadores estão aqui, não. Aqui nós temos um grupo grande de médicos do espaço e que continuam fazendo o trabalho do mesmo jeito. Só que não dá para essa turma toda ir manifestando, né? Assim, então fica mais complexo. Então, me dão a oportunidade de poder falar, tá vendo? Mas o que interessa para nós aqui é a ação. É isso? Às vezes eu posso dirigir em tom de brincadeira com um ou com o outro, eu não brinco. Eu não brinco. Tudo que eu falar aqui tem que ter um sentido, senão eu estaria julgando palavras fora. E o tempo é de Deus, e eu não tenho o direito de matar esse tempo. Tá bem? Boa noite. Boa noite. Bom trabalho.